Acredito, tem alguma coisa aí que você está, né? Programa Acredita. Ah, Programa Acredita. Fala aí, Marcelo. Esse programa Acredita, do Ministério do Empreendedorismo, ele foi composto basicamente, aquilo que tem a ver com o empreendedor, tem outras áreas, né? outras faces do programa, basicamente pelo Desenrola Pequenos Negócios e pelo Procred 360. Eu acho que vale a pena a gente falar para o proprietário de microempresa, que é a grande maioria, nós estamos falando aí, e para o MEI. A gente fez um levantamento aqui, nós temos na cidade 11.400 e poucos MEIs, mais uns 4.400 microempresas, que é a grande maioria dos CNPJs de Itanhaém. Portanto, nós estamos falando de quase 15 mil CNPJs que estão dentro desse programa. E é isso que eu vou falar. O Desenrola Pequenos Negócios, ele foi até 31 de dezembro de 2024. Ele serviu para quem tinha algum tipo de dívida desenrolar e limpar o seu CNPJ justamente para ter acesso ao Procred 360, que é a nova linha de crédito que o Ministério do Empreendedorismo fez. E essa está valendo. Eu digo sempre o seguinte, o dinheiro é um dinheiro finito. Ele acaba, não é? Tem para sempre. Então, quanto mais as pessoas da cidade, os empreendedores da cidade souberem, é melhor. Eu vou te dar alguns exemplos, quer detalhes do programa? Sim, é bom. Acho que é legal. Eu estive em São Paulo quando foi lançado aquele Márcio França lá, na junta comercial, não é? E nós divulgamos também aqui, né? Tivemos aqui uma pequena adesão, né? É isso, falta um engajamento, né? A gente precisa mostrar para o empresário que existe, como você está falando. Eu vou te dar exemplo de uma prefeitura para você, para que a gente perceba aí o quanto pode ser diferencial quando a prefeitura abraça uma linha de crédito do governo, um programa do governo federal. Vou te dar um exemplo prático para que o pessoal que está acompanhando a gente possa entender. Primeiro, o Procred 360, o que a gente percebeu logo que montamos o Ministério, né? Porque o Ministério tem um pouco mais de um ano isso, é o mais novo da Esplanada do empreendedorismo. Quase 90% dos CNPJs do Brasil estão dentro do Ministério do Empreendedorismo, que são os pequenos negócios responsáveis por 80% da geração de empregos do país. Então, quando a gente fala de pequenos negócios, quando foi feito o Pronamp, na época da pandemia, não sei se você lembra. Não tem problema. O dinheiro foi disponibilizado, mas não falaram para os bancos, olha, valorize os pequenos negócios. Estava lá disponível os bancos. O que os bancos faziam? Eles chamavam o cliente que tinha um histórico. É essa a reclamação. Essa é a reclamação. Como é que eu vou lá se eu não tenho bens para... Pronto. Exatamente. E é fácil eu chegar ali Aí o gerente chamava o que tinha relacionamento, a grande fábrica, a empresa maior. A gente fez um levantamento, os pequenos negócios, os MEIs, praticamente nenhum conseguiu o Pronamp. Os proprietários de microempresa, um percentual muito pequeno. Então a gente falou, olha, se o objetivo é ajudar os pequenos negócios, nós vamos fazer uma linha de corte e dizer o seguinte, é uma linha de crédito para até o faturamento 360 mil por ano, que é o limite da microempresa. O MEI tem o limite de faturamento de até 81 mil por ano, a microempresa tem um limite de faturamento de até 360 mil, e falamos, é este o público que a gente quer disponibilizar esse recurso. E aí, então, foi feito o Procred 360 com o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, que é um recurso do Ministério, dado aos bancos como garantia para que esse pequeno não precise oferecer alguma garantia. Esse é um grande... E é qualquer banco? Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. Então, os três bancos também. Está aberto a todos que quiserem aderir. Na Caixa e no Banco do Brasil foram os primeiros, depois o Bradesco aderiu. Enfim, Procred 360. Basta o comerciante... Lembra o nome, isso é importante. Procred 360. Eventualmente, a gente até tem alguns gerentes que procuram emplacar linhas de crédito do próprio banco para ganhar pontuação, mas tem caminhos para a gente fazer chegar, olha, tem que atender aí o Procred, tá? E aí, nós estamos falando de uma taxa de juros muito abaixo do que aquela que é praticada no mercado. Vou te dar um exemplo. São 5% ao ano, mais a taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje é de 13,25% ao ano. A gente acha muito alto,
Então, quanto mais cresce, por isso que a gente bate, está crescendo essa taxa de juros, ela atrapalha quem? O pequeno empreendedor, que quer buscar uma linha de crédito barata. Exato. Ela ajuda o especulador de capital. Por isso que a gente é contra esse aumento da taxa Selic. Então, nós estamos falando de 13,25% mais 5%. Estamos falando de 18,25% ao ano. Dividido por 12, 1,52% ao mês. É barato perto do que a gente vê por aí. No mercado, né? Outro dia eu participei de um podcast e junto tinha uma microempreendedora. Ela falou, Marcelo, eu acabei de pegar... Ela mora numa cidade que não tem atacadista e ela precisava de um carro para poder ir até o atacadista comprar os insumos mais baratos para ela produzir os salgados, enfim. Conclusão, ela comprou um carro achando que estava fazendo um bom negócio a 6% ao mês. Nossa. Né? Ela falou, poxa, agora saiu essa com 1,52. Na época era até um pouco menor, porque a taxa Selic está crescendo, infelizmente, né? E aí, então, hoje está 1,52% ao mês. A ideia é que a gente conversou com ela, olha, pega o Procred 360, quita o financiamento do carro e você vai pagar uma taxa de juros muito menor. Como é que funciona hoje para o empreendedor de Itanhaém saber? Nós estamos falando de 1,52, carência de até 18 meses para começar a pagar. Então tem um ano e meio. Então dá tempo da pessoa enviar o negócio começar a pagar, né? A se pagar. Tem o fundo garantidor para que os bancos... É importante. Permita. Hoje as pessoas têm dificuldade de pegar um fiador dentro da própria família. Como é que vai oferecer uma garantia ao banco? Então a gente entendeu isso e ofereceu esse fundo garantidor aos bancos para poder promover esses empréstimos. Então, quanto que cada empreendedor tem direito? Isso é importante. Então, o microempreendedor individual que fatura até 81 mil por ano, ele tem direito até 30% da média do faturamento do exercício anterior. E o dono de microempresa, de igual maneira, o faturamento é até 360 mil por ano, que aqui na cidade nós temos 4.400 microempresas, nós temos 11.400 MEIs, estamos falando de quase 15 mil CNPJs que são atendidos por essa linha de crédito. Nós estamos falando aqui de 30% da média do faturamento. Então vamos supor que o MEI fez a declaração lá anual, que é até dia 30 de abril 31 de maio de todo ano tem que fazer a declaração. Ele vai ter 30%. Se ele declarou que faturou em média 81 mil por ano, ele tem direito a 30% disso. Então, 24.500 disponível para ele investir no negócio dele. Uma microempresa que faturou em média 300 mil por ano tem direito a 100 mil disponível para começar a pagar um ano e meio depois. É uma grande oportunidade de 30% é uma boa ajuda, né? Agora, um detalhe, dentro dessa política de gênero do governo federal, entendendo que para as mulheres é sempre mais difícil, a gente tem levantamento de muitas mulheres que às vezes abrem mão de uma carteira assinada, de um emprego formal para poder empreender e estar perto da sua família no seu empreendimento, né? Mais próximo da educação dos seus filhos. Nós estamos falando aí, ao invés dos 30% que eu falei, nós estamos falando de 50% da média do faturamento do exercício. Tá vendo? Uma coisa boa para a mulher. Em várias reuniões que tivemos e simpósios, sempre se fala nisso. A mulher ainda tem uma certa dificuldade, né? Isso. Ela não está ainda equiparada. Isso é uma coisa que a sociedade tem ainda que corrigir.